Olá, torcedor, bem-vindo. Hoje nós vamos dar uma averiguada em como andam as energias para o jogo que vai acontecer no dia 10, sábado, entre Mirassol e Corinthians. Eu já estou aqui com as cartas para os dois times e para abrir a leitura eu tenho aqui o Mirassol. O Mirassol no primeiro tempo eu vejo como se ele tivesse o controle da situação ali, como se ele tivesse um certo domínio sobre aquilo que ele está fazendo, nas decisões que ele toma, mas é mais sobre conhecer com quem que ele está jogando, conhecer ali o lugar, pode ser que seja ali um terreno conhecido para ele, pode ser que ele de alguma certa forma me mostra aqui como se ele tivesse uma certa autoridade sobre isso ou sobre o local, e por conta disso ele vem bem firme, sabendo, analisando ali as possibilidades dele, sabendo qual que é o próximo passo que ele vai dar. Então é como se ele tivesse uma certa vantagem sobre um conhecimento que ele tem tanto do seu adversário como conhecimento técnico, pode ser. Aqui não vem o papo, ele me fala mais de técnica, de pessoas que ali de alguma certa forma conduzem as coisas, pode ser que aqui represente algum tipo de autoridade dentro do lugar, um juiz ou alguma coisa do tipo, mas é como se ele soubesse ali o que ele está fazendo, o próximo passo que ele vai dar, é como se as coisas estivessem bem claras para ele, ele tivesse uma certa autoridade sobre isso. Primeiro tempo está aberto aqui para a possibilidade de gol do Mirassol no primeiro tempo, certo? Acredito que possa ser para o primeiro tempo, né? Mas eu vejo essa facilidade. Já para o Corinthians, eu sinto como se ele estivesse ali no momento mais confuso, como se ele estivesse passando por algum tipo de situação que ele não visse ali uma solução na frente dele, ou como se ele não tivesse enxergando melhor as possibilidades. Eu acredito que pode ser que seja uma pessoa em particular do time, né, que aqui me mostra a rainha de copas, 2 de espada, rainha de copas mais os 2 de espadas. Pode ser que seja alguém ali que tenha aquela certa facilidade de conduzir as coisas, mas fosse alguém que estivesse ali emotivamente ou em alguma situação, ela se visse como se não conseguisse enxergar as coisas à sua frente. Então, esse 2 de espadas aqui, ele pode estar vindo representar uma certa confusão em relação ao Corinthians, né? Algo ali que é como se ele não estivesse vendo as coisas com muita facilidade. Então, em algum momento, pode ser que ele venha a se sentir confuso. Uma carta para clarificar o Corinthians, por favor, tarô. Clarifica o Corinthians. Clarifica a rainha de copas mais 2 de paus. Gente. E em último caso, aqui, eu acredito que, de alguma certa forma, ainda tem essa possibilidade, porque essa carta que ela foi a principal, que veio primeiro, essas outras duas estão falando sobre o que já veio antes, né, anteriormente. Mas, o Corinthians, ele pode estar manifestando essa energia aqui de 2 formas. Tanto nessa confusão aqui dele não conseguir enxergar as coisas com muita clareza, ou pode ser aqui que em algum determinado momento ele se sinta como se alguém ali estivesse se cegando. Uma possibilidade. Aqui me vem a representação de uma autoridade, certo? Aqui me mostra como se o Corinthians ele estivesse ali
tendo dificuldade de ver as coisas com clareza. Pode ser que, em último caso, seja o juiz, venha a ser o juiz, ele venha sentir que o juiz está favorecendo mais o outro time, né? E que para ele fica como se estivesse mais às cegas. Pode ser essa possibilidade também. Em último caso, aqui, eu acredito que possa ser, não me vem muito forte isso aqui, mas de alguma certa forma possa ser que seja aqui gols do Corinthians no primeiro tempo. Não posso garantir isso daqui com muita certeza, porque eu estou abrindo aqui para várias possibilidades de coisas que possam acontecer, né? Então, em último caso, isso daqui poderia me representar 2 gols, 2 de espadas poderia representar 2 gols. Eu acredito que ele vem mais aqui como um momento ali de incertezas para o Corinthians. Para o Mirassol, eu sinto como se em determinado momento ele deixasse algo para trás. É como se viesse perdas. Ele pode ser que tenha perdas aqui, que ele tente ali, ele receba oportunidades de gol e essas oportunidades ali sejam fechadas, né? Sejam perdidas. Então pode ser que em algum momento venha ter essa perda aqui para o Mirassol, certo? Então tem essa energia aqui de perdas para o Mirassol, como se ele recebesse uma oportunidade, aquela oportunidade que está sendo ofertada para ele. Se vocês verem aqui no 4 de copas, me remete muito a isso, né? Ao que está sendo oferecido para ele ali, de alguma certa forma, é como se ele estivesse ali perdendo essa oportunidade, certo? Em último caso, última possibilidade aqui seria uma transformação para ele, mas eu acredito que não, pelo 4 de copas, eu acredito que a morte ela não venha como uma transformação, ela venha mais como a perda por algo ali que foi ofertado, alguma coisa nesse sentido, mais puxada para esse sentido. Para o Corinthians, eu sinto que vai ter um momento como se ele tivesse a capacidade de fazer, ele tivesse a capacidade de colocar em prática, ele tivesse ali um certo ânimo, né? Ele tivesse ali oportunidades de poder fazer as coisas, apesar de que eu sinto ele ao mesmo tempo, me vem uma carta mais ali de análise, mais de observação, mais de calmaria. Então, por um lado eu tenho o mago, que é agitado, e aqui eu tenho a carta da temperança, né, que me fala sobre mais essa lentidão aqui, mas também ela me traz um certo equilíbrio. Então pode ser que por volta do segundo tempo ou determinado momento do jogo, o Corinthians ele consiga dar uma equilibrada. Porque é como se ele manifestasse aqui, né, pelo menos a capacidade de fazer as coisas acontecerem. Ele vai haver momentos que ele vai ter essa capacidade de fazer as coisas acontecerem e se desenvolverem de forma favorável para ele. Então aqui é como se ele recebesse essa oportunidade e ele tivesse ali o equilíbrio, né, conseguisse manter mais o equilíbrio acredito que pro segundo tempo do jogo. Pode ser que aconteça antes, mas aqui me veio mais ao decorrer da partida. Aqui, o resultado do Corinthians, eu tenho o 7 de ouros e eu tenho a torre. O que essa carta me remete? Ela me traz uma sensação de que o Corinthians, ele observa oportunidades perdidas. Então é como se também está aberto para que acontecimentos inesperados venham acontecer, né? Mas de uma certa forma eu sinto aqui frustração, né? Eu sinto como se vem uma energia aqui de quebra de expectativa. Então
tem que tomar cuidado para eventos inesperados que acontecem aí de forma rápida e de uma maneira que não se está esperando. E aqui também eu vejo o Corinthians como se ele estivesse admirando ali a hora de colher os frutos. Não acredito que esse seja o momento ideal para que esses frutos venham a ser colhidos, porque essa carta aqui ela é um pouco enroladinha, então é como se você semeasse de uma certa forma para depois você colher, não é um momento de colheita agora, nesse momento. Acompanhada da Torre, que me remete muito ao Corinthians observando oportunidades perdidas. Aqui para o Mirassol já me vem mais sobre estratégias e táticas de jogo que são dadas ali para ele como se fosse, eu não acredito, não vou dizer um privilégio, mas é como se chegasse assim em boa hora. Pode ser que para o final do jogo o Mirassol venha fazer gol, certo? Mas aqui me vem falando sobre um bom uso daquilo que foi oferecido para ele. Um bom uso, uma boa estratégia, uma boa ali combinação entre si de ideias bem articuladas, bem boladas, bem planejadas e bem executadas. Então, aqui para mim, para o Mirassol, tá mais favorável do que para o Corinthians. Poderia ter um empate se eu tivesse pego só essas cartas aqui, não tivesse puxado outras, sim. Poderia, mas acompanhada dessas cartas que vieram juntas aqui, eu sinto a energia do Mirassol mais favorável para aproveitar oportunidades e usufruir ali de boas estratégias para que venha fazer decisões assertivas no momento claro, né? Como se ele tivesse aqui astuto, como se ele tivesse aqui inspirado, como se ele tivesse ali como se fosse algo ali, um tipo de jogada que não teria chances de erro. Aqui me mostra isso, né? Como se fosse ali algo executado de maneira de que não traz chances de erro, né? Então, eu sinto mais assim para o Mirassol. Já para o Corinthians, eu sinto com mais essa vibe de oportunidades perdidas, né? Como se admirasse, mas não fosse muito à frente, como se fosse algo ali que não tivesse bem estruturado. Pode ser que seja por esses dois de espadas aqui, né? Que vem me falando isso, sobre um momento de que não teve muita clareza. Então, pode ser que cheguem aí ao final da partida com a sensação de que poderia ter acontecido de tal forma, poderia ter feito daquela maneira, poderia ter aproveitado melhor tal oportunidade. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comenta, diz aí o que vocês acham dessa minha interpretação aqui. Comenta, curte, compartilha para fortalecer o meu trabalho. E boa sorte, que vença o melhor.